Rede Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos. Todas as plataformas de rádio e podcast. Rádiosnet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estação Pop News. Atenção, comerciantes da região. Faça parte do quadro de anunciantes da nossa rádio. Ligue agora para o nosso departamento comercial. Pop 75-999-767840. Anuncie em uma das rádios mais ouvidas da região. Com uma super audiência. É a sua marca, o seu produto ou o seu comércio na web. Pop! Tá todo mundo pop! A Estação Pop faz um resumo das principais notícias da Chapada, do Brasil e do mundo. Tudo que foi notícia durante toda a semana. Não perca todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã. Repórter Estação Pop. Rede Estação Pop. Baixe nossos aplicativos e ouça também através das plataformas Rádiosnet, Deezer, Rádios Garden e muitos outros. Estamos em todas as plataformas. Também em podcast no seu agregador de podcast preferido. Rede Estação Pop, Grupo Pop, web de rádio, Ceabra, Salvador e Vitória da Conquista. Horário de Brasília, 19h07. Estação Pop. Sinta essa energia. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Temos várias unidades no centro de Ceabra para melhor lhe atender e uma equipe competente e preparada para melhor lhe servir. Farmácias Carvalho, temos medicamentos com os menores preços para você e para a sua família. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Farmácia Ataíde, há mais de 70 anos cuidando da sua família. Um novo conceito, a tradição que você confia. Na Farmácia Ataíde você encontra toda a linha completa de medicamentos de referência, genéricos e similares, produtos naturais, suplementos alimentares, produtos ortopédicos e uma vasta linha de perfumaria, tudo com excelentes preços. A Farmácia Ataíde dispõe de uma equipe preparada para lhe receber. Passe lá e confirme. Estamos na Praça dos Eventos, no centro da cidade, próximo a Real Calçados. Mais informações, 3331-1043. Farmácia Ataíde, há mais de 70 anos cuidando da sua família. Na estação é tudo de bom. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Jornal Estação Pop News. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Baixe o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estação Pop News. Horário de Brasília, 19h09. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. E tá no ar para você mais um jornal Estação Pop News, com os principais destaques do dia.
No oferecimento Sul América, se tá com Sul América, tá com tudo. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Odonto Brava, Café Chapada e oferecimento também da Somotos. Estamos ao vivo nos nossos sites e aplicativos próprios. Você pode acessar o www.estaçãopopnews.com.br e também o www.estaçãopopseabra.com.br. Tem o de Vitória da Conquista e também o site de Barreiras. Pode pesquisar, acesse e fique por dentro de tudo. 19h10 ao vivo para todo o Brasil, através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop de Ceabra, Estação Pop de Vitória da Conquista e também da cidade de Barreiras. Estação Pop News, Departamento Comercial, 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News. Cai ocupação de leitos de UTI na cidade de São Paulo. Estado tem 8.276 óbitos. O destaque é de Eliane Gonçalves. Caiu a ocupação de leitos de UTI destinados para pacientes com coronavírus na cidade de São Paulo. O índice de ocupação de leitos de terapia intensiva, que por quase um mês ficou entre 85% e 92%, caiu para 63% nesta quarta-feira, segundo dados da Prefeitura. Pelo segundo dia seguido, a taxa ficou abaixo de 70%. O índice reflete a queda da demanda diária de entrada em UTIs, tanto em hospitais públicos quanto privados. Enquanto nas 2 primeiras semanas de maio, o número de pacientes que precisavam de terapia intensiva chegou a 56 por dia, nas 2 últimas semanas, esse número veio caindo e agora está em cerca de 42 pacientes por dia. A demanda ainda é alta, mas a Prefeitura já fala em uma tendência de queda nos casos graves de Covid-19 na cidade. A taxa de ocupação de leitos de UTI é o indicador mais importante dos 5 que estão sendo usados pelo governo do estado para definir as etapas de flexibilização da quarentena nas cidades. Segundo esses critérios, a capital paulista está na segunda fase da quarentena, já com autorização para reabrir shopping centers, escritórios, concessionárias de veículos e imobiliárias. Mas até agora, nenhum desses setores foi autorizado a retomar as atividades. Para isso, eles vão ter os protocolos de saúde avaliados pela Vigilância Sanitária do município. Até agora, foram apresentados 54 protocolos. 22 deles são de áreas já autorizadas a funcionar. A cidade de São Paulo segue em quarentena até o dia 15 de junho, mas associações de comerciantes como a Abrace e a Associação Brasileira de Shopping Centers já pressionam para que a reabertura aconteça antes do Dia dos Namorados, em 12 de junho. Segundo o prefeito Bruno Covas, assim que os protocolos forem aprovados, o comércio vai reabrir. O município já está na fase 2, já está recebendo os protocolos e vai agora consultar a vigilância sanitária. E assim que a vigilância sanitária der o ok, os setores podem reabrir. Isso pode acontecer antes ou depois do dia 15. Não tem nenhum prazo que coincide com a análise feita pela vigilância sanitária. O governo de São Paulo também apresentou um balanço apontando para uma melhora do controle de coronavírus em todo o estado. Entre os dias 26 de maio e 2 de junho, foram registradas melhores em 3 dos 5 critérios usados para a classificação das 5 fases da retomada. A taxa de ocupação de leitos de UTI caiu de 73% para 72%, aumentou o número de leitos de UTI por habitante, passando de 11,8 para 13,3 leitos para cada 100 mil habitantes, e as internações caíram 3 pontos percentuais. Mas o número de casos aumentou 61% e o número de óbitos cresceu 23%. Segundo o governo do estado, a ampliação do diagnóstico contribuiu para o aumento no número de casos, mas ele não conseguiu explicar por que aumentou o número de óbitos.
Essas boas notícias foram anunciadas um dia depois do estado bater um novo recorde no número de casos e de mortes. Nessa quarta-feira, o estado de São Paulo registrou 8.276 óbitos e o número de casos confirmados passou de 123 mil. Jornal Estação Pop News. Apresentação: Adson Alves e Amanda Rodrigues. Horário de Brasília, Amanda Rodrigues. Agora 7 horas e 15 minutos. Chamei a Amanda aí com o microfone fechado. Agora sim, horário de Brasília, Amanda Rodrigues. Agora 19 horas e 15 minutos. Agora 19h16. Pesquisa aponta rotas de propagação do novo coronavírus no Brasil. Um novo protocolo de sequenciamento do material genético do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, permitiu o desenho das rotas de disseminação do coronavírus no mundo e também em âmbito nacional. Quem tem os detalhes é Lígia Souto. Fala, Lígia. Um novo protocolo de sequenciamento do material genético do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, permitiu o desenho das rotas de disseminação do coronavírus no mundo e também em âmbito nacional. Desenvolvido no Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fiocruz, a metodologia identificou que a cepa, ou o tipo de vírus que circula no Brasil, se assemelha à encontrada na Europa, na América do Norte e na Oceania. A descoberta indica que o novo coronavírus entrou no país por múltiplos locais. O trabalho, elaborado em parceria com a University College London, no Reino Unido, foi concluído esta semana. As informações obtidas com o sequenciamento permitiram acompanhar a evolução do vírus ao longo do tempo e, assim, rastrear a origem do contágio. A pesquisadora Paula Rezende, do laboratório da Fiocruz, que desenvolveu o novo protocolo, explica as vantagens da metodologia, entre elas, influenciar as autoridades de saúde na adoção de medidas mais eficientes para conter o avanço da doença. Entender o código genético viral permite a melhora de kits de diagnóstico, por exemplo, permite a produtores de vacinas entenderem melhor que tipo de agente etiológico, que tipo de vírus eles estão lidando. Permite também entender as rotas de disseminação do vírus, não só no nível mundial, mas também a nível nacional, dentro do país, em diferentes cidades, como que foi essa circulação dentro do país. O novo protocolo decodificou 18 genomas completos em amostras de pacientes de 5 estados: Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina, além do Distrito Federal. Segundo a pesquisadora, o sequenciamento possibilitou o acompanhamento em tempo real e o entendimento melhor da nova doença. Os pacientes que foram positivos para esse vírus, eles relatavam também viagens recentes a países onde estava tendo essa alta circulação viral. Como, por exemplo, nós temos pacientes que relataram viagens à Itália, aos Estados Unidos, e ao regressarem, eles foram positivos para o coronavírus, e ao ter o genoma sequenciado, o código genético viral, quando comparado às sequências dos Estados Unidos, de outras localidades do mundo, permitiu a gente não só confirmar epidemiologicamente, mas também no âmbito molecular, essa possível rota de transmissão do vírus. Ainda de acordo com Paula Rezende, o novo protocolo é mais rápido e tem menor custo. O método desenvolvido na Fiocruz utiliza fragmentos longos do material genético, o que reduz as possibilidades de falhas e permite sequenciar o genoma completo a partir de amostras retiradas de pacientes sem a necessidade de isolar o vírus. Além disso, ele é capaz de sequenciar até 96 genomas ao mesmo tempo. O protocolo foi validado para 3 plataformas de sequenciamento genético e compartilhado para acesso da comunidade científica mundial.
Horário de Brasília, Amanda Rodrigues. Agora 19 horas e 19 minutos. Com quase 100% dos leitos ocupados, o governo do Rio Grande do Norte vai renovar decretos que limitam comércio e lazer. Quem tem os detalhes, Adson, é Sayonara Moreno. Fala, Sayonara. Com quase todos os leitos de UTI para pacientes da Covid-19 ocupados na região metropolitana do Rio Grande do Norte, o governo vai renovar os decretos que limitam atividades comerciais e de lazer em todo o estado. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo secretário adjunto de Saúde Pública do estado, Petrônio Spinelli. Segundo ele, a situação é preocupante, porque o número de casos confirmados vem aumentando conforme os suspeitos são testados. A situação, então, continua muito dramática. Na verdade, nós estamos prestes a ter a renovação dos decretos pelo quadro de agravamento e do número de óbitos que estão acontecendo no Rio Grande do Norte. Nas próximas horas, será concluído qual é a lógica do novo decreto do governo do estado, com as prefeituras, com os outros poderes, com os empresários, com os trabalhadores. A plataforma da Secretaria de Saúde, atualizada a cada 5 minutos, mostra que na capital, Natal e região metropolitana, quase 98% dos leitos de UTI estão ocupados, enquanto na região oeste chegou a ocupação total. A situação chegou a ser classificada pelo secretário de Saúde do estado, Cipriano Maia, como próxima ao colapso. Apesar disso, a taxa de isolamento está bem abaixo da recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 70%. Somente 40% da população capixaba vem respeitando as recomendações de isolamento social. Para aumentar essa taxa, as ações de fiscalização passam a ocorrer a partir desta quinta-feira em cidades com altas taxas de contaminação por Covid-19 e de aglomeração de pessoas. É o que explica o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Coronel Araújo Silva. O sistema de segurança pública irá atuar junto com esses agentes para aumentar o isolamento social, fazer com que as pessoas que não precisem estar na rua, que fiquem em casa. Exemplo, não é permitido funcionar bares e restaurantes. Nessa blitz, eles vão ser orientados de imediato a fechar e ir para suas casas. Se alguém desobedecer, a polícia estará junto com os agentes do município, vai deter, conduzir a delegacia e as pessoas que desobedecerem irão responder. O secretário adjunto de Saúde do estado, Petrônio Spinelli, anunciou que nesta quarta-feira o estado já passava de 9.000 casos confirmados de Covid-19 e mais de 360 pessoas já haviam morrido em todo o estado. Segundo os integrantes do Gabinete de Gestão do Coronavírus no Rio Grande do Norte, a única forma de não piorar e de reverter a situação é aumentando o isolamento social para conter o avanço dos contágios. O secretário estadual de Gestão de Projetos e Metas, Fernando Mineiro, disse que o governo vem implementando ações junto com as prefeituras, mas que é preciso que a população colabore e não saia de casa sem necessidade. Eu vou fazer um apelo à população. Não vá para a praia, não pode ir para a praia, não tem nenhuma obrigação das pessoas ir para a praia. Então você saia de casa se você não tiver outro jeito. Nós não podemos pegar os carros que as pessoas têm e passear na praia, andar de 4x4 nas dunas. Não podemos fazer isso. Por mais que os governos estadual e os governos municipais se esforcem e construam espaço e coloquem leitos, não vai dar conta de atender a quantidade de pessoas que vão ser contaminadas ou já estão sendo contaminadas e podem morrer. Nesta quarta-feira, o estado do Rio Grande do Norte registrava 29 pessoas na fila de espera por um leito de UTI com respirador, na tentativa de sobreviver à Covid-19. Horário de Brasília.
Agora, 19 horas e 24 minutos. Muito bem, você está ouvindo o nosso jornal Estação Pop News, que tem um oferecimento da Odontobrava, Café Chapada, Farmácias Carvalho, oferecimento também do Gás Chapada, ligou, chegou. 19h24, estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online. Onde tiver rádio, busque Estação Pop News Salvador, Estação Pop Ceabra, Estação Pop de Barreiras e Estação Pop de Vitória da Conquista. Essas são as emissoras do Grupo Pop Web de Rádio, transmitindo 24 horas. 19h25, acesse www.estaçãopopnews.com.br e fique por dentro de tudo. Lembrando que diariamente após o nosso jornal, você pode conferir novamente. Você que não pegou aí do início, por algum motivo não pôde ouvir o nosso programa, pode acompanhar no nosso site. Ou também podcast no seu agregador de podcast preferido. Busque Estação Pop News. Hora certa: 19 horas e 25 minutos. Governo do Rio assume hospitais de campanha após romper com Iabas. Fala Fabiana Sampaio. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou nesta quarta-feira que a decisão de romper o contrato com a organização social Iabas, responsável pela gestão e construção de 7 unidades de campanha no estado, foi tomada após conhecimento da compra de 500 carrinhos de anestesia para funcionar como respiradores nas unidades. O Instituto Iabas está sendo afastado. Determinei o bloqueio dos bens através da Justiça para ressarcir os prejuízos que tivemos. A gota d'água foi saber que os respiradores que eles estavam importando não são respiradores, são carrinhos de anestesia e não se prestam para a utilização nesses hospitais de campanha. Infelizmente, não podemos continuar com erros, precisam ser corrigidos e a Fundação Estadual de Saúde assume para concluir as obras e operar o sistema. A quebra do contrato foi determinada em um decreto. Dos 7 hospitais previstos, a Iabas entregou apenas um, e mesmo assim com denúncias de falta de insumos e problemas de atendimento. A OS também é investigada na Operação Placebo, que apura desvios no contrato e a participação de integrantes da Secretaria Estadual de Saúde. Nesta quarta-feira, o secretário de Saúde, Fernando Ferri, se reuniu com representantes da Iabas, da Fundação Estadual de Saúde, que agora é a responsável pela conclusão das obras e operação do sistema, e também com oficiais do Corpo de Bombeiros, que farão parte da equipe que está sendo montada para administrar a unidade do Maracanã, a única inaugurada sob a gestão da OS. Em relação aos outros 6 hospitais de campanha em construção, a Secretaria de Infraestrutura e Obras fará novas vistorias para verificar como as unidades se encontram em termos de estrutura e equipamentos. Wilson Witzel também ressaltou que os hospitais de campanha vão ficar como legado para a população e que o Estado já planeja a reabertura das atividades econômicas a partir da próxima semana. Os esforços que nós fizemos já reduziu sensivelmente a fila de espera para internação. Hospitais que já estão atendendo o Covid, que foram estadualizados, com apoio das prefeituras, vai nos permitir que já na próxima semana comecemos a flexibilizar a nossa economia. Esses hospitais de campanha serão muito importantes para a reabertura da economia, para gerar empregos e principalmente para ajudar no futuro com cirurgias eletivas. A Iabas informou em nota que a Secretaria de Saúde do Rio, desde o início das negociações, esteve informada da compra dos carrinhos de anestesia em substituição aos respiradores e que é consenso internacional a utilização desses equipamentos como ventiladores, principalmente no momento atual, em que há escassez do produto. A OS também afirmou que, diante do decreto de intervenção, vai colaborar na transferência dos hospitais para o novo gestor e, posteriormente, tomar as medidas judiciais necessárias para assegurar os direitos da instituição. Baixe o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estação Pop News. Jornal Estação Pop News.
Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Muito bem, agora 19h29 no oferecimento Café Chapada, Abraão Chaves em Ceabra, na Chapada Diamantina, e oferecimento também da Sul América. Se tá com Sul América, tá com tudo. Lembrando que tudo isso vira podcast. Basta você ir lá no seu agregador de podcast preferido e buscar, fazer a pesquisa aí, Estação Pop News, e lá tem todos os nossos podcasts. Pequeno intervalo comercial, volto já, é rápido. Pop. Atenção, comerciantes da região! Faça parte do quadro de anunciantes da nossa rádio. Ligue agora para o nosso departamento comercial. Pop 75-999-767840. Anuncie em uma das rádios mais ouvidas da região, com uma super audiência. É a sua marca, o seu produto ou seu comércio na web. Pop! Tá todo mundo pop! Estação Pop Ceabra. Estação Pop News Salvador. E Estação Pop Vitória da Conquista. Rádios do Grupo Pop Web de Rádio. Rede Estação Pop. E o WhatsApp, o número é 75-999-767840. Pode pedir sua música, mandar seu áudio, seu alô para a nossa rádio. Venha visitar a Som Motos. Compra e venda de motos novas e seminovas. Estamos na Teixeira de Freitas, número 120, na Boa Vista, em Ceabra. A Som Motos não perde venda. Venha fechar um negócio bacana com a nossa equipe. E atenção, a Som Motos financia a sua moto em 48 vezes com entrada. Isso mesmo, financiamento em 48 vezes com entrada. Não fique aí parado. Venha para a Som Motos. Estamos na Teixeira de Freitas, número 120, na Boa Vista. Chame no zap 759-9977-1687. Som Motos. Jornal Estação Pop News. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Se as ruas estão vazias, a população está em casa e está ligada no rádio e na televisão. Veículos confiáveis e que passam informação de credibilidade. Nas ruas, nas redações e no estúdio, os jornalistas se arriscam para levar a notícia até você. É um serviço essencial. Em todos os cantos do estado, o rádio e a televisão trabalham 24 horas por dia para te ajudar a passar por esta pandemia. Notícias também salvam vidas. Confie no rádio e na TV. Uma campanha da Amirte. Agora no horário de Brasília, 19h32, 19h32. Jornal Estação Pop News. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Acesse www.estaçãopopnews.com.br e acompanhe a notícia em primeira mão. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rede Estação Pop, ao vivo nos nossos sites e aplicativos. Todas as plataformas de rádio e podcast. Radiosnet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estação Pop News. Estação Pop. Ouvinte ligado é ouvinte informado. Na estação é tudo de bom. Estação. Jornal Estação Pop News. Apresentação Adson Alves
e Amanda Rodrigues. Muito bem, boa noite para você. Agora 19h34, voltamos ao vivo para a rede Estação Pop, através da Estação Pop News, Salvador, Estação Pop Barreiras, Ceabra e Vitória da Conquista, emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. E você está ouvindo o nosso jornal Estação Pop News em todas as plataformas de rádios online. Pode buscar, pesquise por essas emissoras e ouça a melhor programação. Acesse www.estaçãopopnews.com.br ou baixe o nosso novo aplicativo. Caso você tenha um de nossos aplicativos instalado em seu aparelho, pode excluir, pois não existe mais áudio para esse aplicativo que você tem instalado aí, tá certo? Baixe o novo. Tivemos que mudar, claro que para melhorar a nossa qualidade, melhorar o nosso sinal. Baixe na Play Store Estação Pop News, Rede Estação Pop News. É o nosso novo aplicativo e fique por dentro de tudo. Lá tem atalhos para o nosso WhatsApp, para as nossas redes sociais e também para o nosso site, atualizando a todo momento, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece. Jornal Estação Pop News. ITA desenvolve equipamento capaz de identificar coronavírus no ar. Olha que bacana. Nos laboratórios do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, está sendo desenvolvido um equipamento capaz de identificar a presença do coronavírus no ar. Quem tem os detalhes é Ariane Póvoa. Fala, Ariane. Nos laboratórios do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, está sendo desenvolvido um equipamento capaz de identificar a presença do coronavírus no ar. A inovação, segundo o Ministério da Defesa, deve ser finalizada em 7 semanas. O novo aparelho foi projetado a partir de tecnologia usada no monitoramento de nuvens radiológicas. Com a novidade, vai ser possível monitorar áreas de 50 metros quadrados e indicar possíveis riscos de contaminação pelo vírus nesses espaços. Essa não é a primeira ação do ITA para auxiliar no enfrentamento à pandemia. A universidade disponibilizou um guia de fabricação de equipamento de proteção individual baseado em normas e regulamentações. O manual traz dicas, por exemplo, de processo de impressão 3D. O Instituto atualmente também produz máscaras de proteção em parceria com empresas e confecciona peças para respiradores a serem utilizados em unidades de terapia intensiva. Em outra ação, a Divisão de Engenharia Civil do ITA desenvolveu um lavatório móvel de uso compartilhado que permite a higienização das mãos em locais públicos. O protótipo tem capacidade para ser acionado 600 vezes. A universidade pública, localizada em São José dos Campos, São Paulo, é subordinada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. Muito bem, agora 19h38, só me corrigindo aqui, é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Muito bem, horário de Brasília, 19h38. Jornal Estação Pop News. Acesse www.estaçãopopnews.com.br e acompanhe a notícia em primeira mão. Muito bem, estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online. Lembrando que daqui a pouquinho tem Paredão de Sucessos com Libarino Caieiras. Fique ligado após o jornal Estação Pop News às 8 da noite. 19h39, oferecimento Sul América, Farmácias Carvalho, Café Chapada, Abraão Chaves e Atacadão da Madeira.
Governo contesta a acusação de propaganda em sites impróprios e diz que Google faz as escolhas. Fala Gésio Passos. O secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Van Garten, contestou nesta quarta-feira que a SECOM teria realizado 2 milhões de impressões ou anúncios em defesa da reforma da Previdência em sites acusados de promover fake news, além de jogos de azar e conteúdos sexuais. Van Garten questionou a cobertura dos veículos de imprensa sobre o fato e disse que não favorece nenhum site com anúncios. A SECOM não fez e não fará nenhum investimento no blog A ou B ou Z. Não é verdade a narrativa de hoje. A SECOM, sim, e o secretário Glenn vai explicar nos próximos slides quais as ferramentas a SECOM da Presidência da República se utilizou, não somente na campanha da nova Previdência, como nas demais campanhas que ela já fez. A SECOM afirmou que não teve acesso ao relatório que indicou esses 2 milhões de anúncios, mas disse que foram realizados mais de 400 milhões, o que, segundo Van Garten, representa uma assertividade superior a 99% dos direcionamentos da campanha e sites não impróprios. Relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do Congresso Nacional, identificou mais de 2 milhões de anúncios do governo federal em 47 canais de notícias falsas, 12 de jogos de azar e 4 de conteúdo sexual. Eles representam 4% do total de 47 milhões de impressões avaliadas. Assessores da CPMI só conseguiram acesso dos dados da SECOM de 6 de junho a 13 de julho de 2019, apesar de ter solicitado mais de 11 meses de anúncios do Google. A SECOM informou que entregou os anúncios do prazo solicitado pelos demandantes. Segundo a avaliação do relatório, houve incorreção da condução da política de publicidade oficial da Presidência da República, o que teria gerado desperdício de dinheiro público. O documento também questiona a transparência na condução da política de comunicação do governo federal em relação à utilização de ferramentas de anúncio na plataforma Google. A Secretaria de Comunicação disse que não é o governo que define quais os sites terão anúncios utilizando ferramentas de publicidade na internet, e sim a plataforma. O secretário de Publicidade, Glenn Valente, falou que não é papel da SECOM censurar sites e nem definir os veículos que são impróprios para anúncios na internet. A SECOM não vai poder definir o que é site de fake news ou não. Isso não, a gente não vai fazer censura. Se tiver algum site impróprio, no processo recorrente da SECOM, isso já está sendo avaliado. Agora, a gente não faz nenhuma definição de que é, ou seja, definição, critério de censura, a gente não vai fazer. Impróprio assim, se o conteúdo é impróprio, a gente vai pedir ressarcimento. Agora, qual é a definição de que é impróprio ou não, a SECOM não vai fazer. Segundo o secretário, se fossem efetivados esses 2 milhões de anúncios que o governo não confirma, o custo máximo dessa publicidade seria de R$10 mil, em um total de 72 milhões utilizados na campanha pela reforma da Previdência. Estação Pop News. Estação Pop News. Departamento Comercial 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News. Bradesco informa a hora certa, 19h43, no jornal Estação Pop News. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro.
Bradesco. Senado aprova cobertura de quimioterapia oral em casa por planos de saúde. Senadores aprovaram nessa quarta-feira um projeto de lei que obriga a cobertura de tratamento de quimioterapia domiciliar contra o câncer pelas operadoras de plano de saúde. A proposta facilita o atendimento em casa aos pacientes que precisam de acompanhamento para se tratar da doença. Quem conta os detalhes é Cariane Costa. Fala, Cariane. Senadores aprovaram nesta quarta-feira um projeto de lei que obriga a cobertura de tratamento de quimioterapia domiciliar contra o câncer pelas operadoras de plano de saúde. A proposta facilita o atendimento em casa aos pacientes que precisam de acompanhamento para se tratar da doença. O projeto foca no tratamento domiciliar oral, realizado com antineoplásicos, que são medicamentos usados para evitar o crescimento e a disseminação de tumores. O autor do projeto, o senador Regulf, do Podemos, do Distrito Federal, argumentou que pacientes reclamam dos planos de saúde que se negam a pagar esse tipo de tratamento porque os remédios não estão na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, apesar de registrados na Anvisa. A Rádio Nacional, senador Regulf explicou que a proposta passa a exigir apenas a autorização da Anvisa. Com isso, os planos de saúde ficam obrigados a custear os medicamentos. Às vezes a ANS leva até 3 anos para listar um medicamento de quimioterapia oral, depois de aprovado na Anvisa. O projeto é muito simples, passa a valer o registro na Anvisa. Vai facilitar e vai melhorar a vida de milhares de pacientes com câncer no Brasil inteiro. O senador Romário, relator da proposta, definiu o prazo de 48 horas para a liberação do tratamento. Dessa forma, pelo texto, os remédios da quimioterapia oral deverão ser entregues aos pacientes em até 2 dias. A comprovação de que o paciente ou seu representante legal recebeu as devidas orientações sobre o uso, a conservação e o eventual descarte do medicamento. É muito relevante orientar os pacientes para garantir a adesão e a efetividade do tratamento. Nesta quinta-feira, os senadores se reúnem para votar projetos que garantem apoio financeiro aos trabalhadores do setor cultural, aos asilos e instituições de permanência de idosos. Também está na pauta a proposta que torna obrigatório o uso das máscaras de proteção em locais públicos e privados enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. As 3 matérias já passaram pela Câmara. Jornal Estação Pop News. Apresentação: Adson Alves e Amanda Rodrigues. Sempre no oferecimento do Café Chapada, Odontobrava, Atacadão da Madeira e também Clínica Viver. Se não tivessem gravado, ia ficar por isso mesmo, diz o Wellington, homem negro agredido por PMs no Distrito Federal. O jovem Wellington Luiz, de 30 anos, agredido por policiais militares de Planaltina na noite de segunda-feira, dia 1º, foi acompanhado do advogado Anderson Tiago Campos. Nessa quarta-feira, dia 3, ao IML, Instituto de Medicina Legal, para exame de corpo de delito. Eu vou chamar a Delgrácia Pinto com os detalhes. Fala, Delgrácia. O jovem Wellington Luiz Maganha, 30 anos, agredido por policiais militares em Planaltina na noite de segunda-feira, foi acompanhado do advogado Anderson Tiago Campos nessa quarta-feira ao IML, Instituto de Medicina Legal, para exame de corpo de delito. O advogado de defesa de Wellington explica que vai pedir o auxílio da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Distrito Federal para acompanhar o caso no âmbito administrativo e que vai cobrar indenização pelos danos causados ao seu cliente. Demos início ao procedimento de apuração criminal da conduta dos policiais envolvidos. Fomos encaminhados ao IML, onde foi realizado o exame de corpo de delito. O laudo deve sair em até 10 dias, espero que ainda antes.
E como últimas medidas, pretendemos protocolar um requerimento na Comissão de Direitos Humanos do OAB-DF e iniciar o processo judicial de responsabilização civil do Estado, a fim de garantir indenização pelos danos morais e materiais que o Wellington sofreu e vem sofrendo. A vítima relata como foi agredido, os momentos de agonia vividos e os apelos que fazia aos policiais. Foi uma abordagem, que eles, me revistaram. Eu disse pra ele que eu não tava com nada, botaram a mão no meu bolso e me botaram de costas na parede. E começaram já a me agredir com socos nas costelas, cacetete, e eu caí no chão pedindo pra eles parar, pelo amor de Deus. E aí eles batiam mais ainda quando eu pedia pra eles parar. Eles falavam pra mim para falar baixo com eles, sendo que eu estava sendo agredido por eles ali. Pancadas, eu pedindo pelo amor de Deus, e também spray de pimenta na cara. Graças a Deus que, teve um abençoado que gravou, tudo isso aí, Porque se não tivesse gravado, ia ficar por isso mesmo, ia ser só mais um. Venho passando, por um momento difícil, sinto muito medo, uma coisa que eu não tinha medo, de polícia. Agora, hoje em dia, eu tô tendo medo, de caso querer fazer alguma coisa comigo. O Wellington mora com a esposa em Planaltina e trabalha como vendedor de balas em ônibus. Ele relatou que foi ao supermercado para fazer compras, já que havia recebido a segunda parcela do auxílio emergencial, valor repassado pelo governo federal em momento de pandemia da Covid-19. A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal apura o caso envolvendo os 2 militares lotados no 14º Batalhão da Polícia Militar. A corporação informou por meio de nota oficial que o incidente não se tratou de racismo, mas de violência policial. O episódio de violência causou comoção no Distrito Federal em um momento em que há protestos contra o racismo em diversos países após o afro-americano George Floyd ser asfixiado e morto por um policial branco em Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos. Muito bem, lembrando que daqui a pouquinho tem Libarino Caieiras e o Paredão de Sucessos na Rede Estação Pop. Baixe nosso aplicativo Rede Estação Pop, fique por dentro de tudo. Força Nacional atuará por mais 180 dias em terra indígena no Amazonas. Fala, Vitor Ribeiro. O Ministério da Justiça prorrogou por 180 dias a presença da Força Nacional de Segurança Pública na terra indígena Vale do Javari, no sudoeste do estado do Amazonas. A Força Nacional deve manter o apoio a agentes da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, para garantir a segurança dos povos indígenas e dos servidores públicos. Inicialmente, o trabalho conjunto seria do dia 6 de dezembro do ano passado até essa terça-feira, dia 2. O novo prazo começa a valer nesta quarta-feira e vai até o dia 29 de novembro. A terra indígena Vale do Javari abriga 26 povos. Parte deles vive em situação de isolamento voluntário. A área sofre pressão de caçadores e outros grupos que querem explorar ilegalmente madeira e minério. A Força Nacional atua na localidade para garantir a integridade física e moral dos povos indígenas isolados e de recente contato e também dos servidores da FUNAI que atuam nas frentes de proteção etnoambiental localizadas na região do Rio Ituí. A área está sob forte tensão desde o ano passado, quando ocorreram ataques às bases de proteção do Vale do Javari. Em setembro, o trabalhador da FUNAI Maxiel Pereira dos Santos foi executado a tiros em Tabatinga, que fica na mesma região. A própria FUNAI comunicou à Polícia Federal sobre os atos violentos para pedir investigação. O envio da Força Nacional de Segurança atende a uma decisão da Justiça Federal para que a União garantisse apoio operacional às equipes da Frente de Proteção Etnoambiental da região. Se isso não ocorresse, a pena prevista seria de multa no valor de R$10 mil por dia de descumprimento. Obrigado, Vitor Ribeiro. Agora 19h53 no horário de Brasília.
Muito bem, ficamos por aqui. Outras notícias no site www.estaçãopopnews.com.br, também nos outros sites das outras emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. Eu volto amanhã às 8 da manhã, aliás, às 10 da manhã, no Alô Brasil e também às 19 no Jornal Estação Pop News. Tá chegando na sequência Libarino Caieiras e o Paredão de Sucessos. Baixe nosso aplicativo Rede Estação Pop News e fique por dentro de tudo. Boa noite, Brasil. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Atenção, comerciantes da região! Faça parte do quadro de anunciantes da nossa rádio. Ligue agora para o nosso departamento comercial. Pop 75-999-767840. Anuncie em uma das rádios mais ouvidas da região, com uma super audiência. É a sua marca, o seu produto ou seu comércio na web. Pop! Tá todo mundo pop! Busque na internet Estação Pop Barreiras, Grupo Pop Web de Rádio. Meio-dia tem as dicas de beleza, bem-estar e qualidade de vida com o Dr. Lucas Fustinoni. Pop! Rede Estação Pop. Estação Pop Ceabra e Estação Pop News Salvador. Emissoras do Grupo Pop Web de Rádio, transmitindo 24 horas via internet para todo o Brasil. Estação Pop News Salvador, a rádio que dá a notícia atualizada 24 horas. Estação Pop Ceabra, entretenimento, humor, prêmios e muita música. Rede Estação Pop. Baixe nossos aplicativos Estação Pop Ceabra e Estação Pop News Salvador e fique por dentro de tudo. Estação Pop. Atenção! Quando acabar o gás da sua cozinha, chame Gás Chapada, rápido e seguro. 3331-3400 ou 99969-5195. Gás Chapada, esse rende mais e tem o menor preço. Quer turbinar o seu iPhone? Passe na loja Superfones. Estamos na Horácio de Matos, no centro da cidade. Na Superfones você encontra capinha, película, carregadores, cartão de memória, pendrive e muito mais. A loja mais completa em acessórios. Superfones. Revelamos foto digital na hora. Superfones. Estamos na Horácio de Matos, no centro da cidade. Superfones. A loja do Diego Alcântara. Cidade Romance, com Luciano Santos. Durante toda a programação, com o melhor do flashback. A sua madrugada, com muito mais amor. Pop! Estação Pop Vitória da Conquista. www.estaçãopopconquista.com.br. Rede Estação Pop. Pop!
Pop. Estação Pop. Pop.